Bem-vindo ao Histórias de Traição. Hoje eu vou contar, em primeira pessoa, como descobri a verdade sobre a mulher com quem dividi quase metade da minha vida, e como 7 palavras ditas no silêncio do nosso quarto destruíram a máscara que ela vinha usando havia meses. Eu passei quase 16 anos construindo uma vida ao lado da minha esposa, acreditando que o nosso casamento era firme, maduro, resistente a qualquer tempestade. Mas, na véspera da data em que deveríamos comemorar mais um ano juntos, eu descobri que ela tinha outra vida escondida bem debaixo do meu nariz. Naquela noite, quando ela se inclinou para me dar um beijo como se nada tivesse acontecido, eu olhei nos olhos dela e disse: "Eu até beijaria você, mas não quero sentir o gosto do seu amante." O rosto dela perdeu a cor na mesma hora. Ela ficou parada, imóvel, como se o ar tivesse desaparecido do quarto. Camila nunca imaginou que eu encontraria aquelas mensagens. Nunca imaginou que eu juntaria provas. Nunca imaginou que eu teria coragem de sair de tudo aquilo que a gente construiu com tanto esforço. Ela estava enganada. Meu nome é Henrique Duarte. Eu tinha 48 anos quando tudo aconteceu e era dono de uma pequena empresa de reformas em Curitiba. Durante anos, coloquei meu corpo, meu tempo e a minha alma naquele negócio. Eu não era rico, mas já tinha vivido dias melhores. Tínhamos uma casa confortável, 2 carros, viagens de vez em quando, jantares em restaurantes caros nos aniversários, e uma rotina que parecia segura. Por fora, éramos aquele casal que muita gente admirava. Por dentro, eu só fui perceber tarde demais que a base já estava rachando. Minha empresa começou a afundar depois que o mercado esfriou de repente. Projetos foram cancelados, clientes que antes fechavam contratos sem pensar 2 vezes começaram a pedir descontos impossíveis, e eu precisei dispensar 2 funcionários que trabalhavam comigo havia anos. Aquilo me destruiu por dentro. Eu sabia o nome dos filhos deles, sabia das contas que tinham para pagar, sabia que cada demissão não era só uma assinatura em um papel, era uma família inteira recebendo uma pancada. Eu voltava para casa todos os dias com as costas doendo, as mãos cheias de cortes, a cabeça pesada e um medo silencioso de acordar na manhã seguinte e perceber que não havia mais empresa para salvar. No começo, Camila parecia estar ao meu lado. Ela me esperava com um copo de uísque, perguntava como tinha sido o dia e dizia que aquilo era só uma fase. Ela trabalhava em uma agência de publicidade e ganhava bem. Então por alguns meses segurou uma parte maior das despesas sem reclamar abertamente. Mas a paciência dela começou a mudar. Primeiro, foram respostas curtas. Depois, olhares perdidos enquanto eu falava. Em seguida, vieram as noites com as amigas, os jantares de equipe, as reuniões que terminavam tarde, as aulas de pilates que pareciam sempre se estender demais. Eu estava tão preocupado em não perder minha empresa que aceitei cada explicação como se fosse verdade. Uma noite, enquanto eu tentava contar que talvez tivesse conseguido um contrato pequeno para reformar uma cozinha no bairro Água Verde, ela nem tirou os olhos do celular. Apenas disse: "Henrique, você precisa resolver essa situação. A gente não pode continuar vivendo desse jeito." Eu respondi que estava tentando, que ninguém queria sair daquele buraco mais do que eu. Mas ela só respirou fundo, levantou do sofá e foi para o quarto. Naquela época, eu ainda coloquei a culpa no dinheiro. Achei que ela estava cansada da pressão, cansada de ver as contas apertando, cansada de me ver chegar em casa com cheiro de poeira, tinta e fracasso. Eu pensei que todo casamento passava por fases ruins. Então fiz o que eu sempre fazia quando tinha medo. Trabalhei mais. Aceitei serviços menores, baixei preços, fiz orçamento de madrugada, reformei banheiro, instalei armário, pintei sala, troquei piso, carreguei saco de cimento, tudo para manter algum dinheiro entrando. O que eu não sabia era que enquanto eu quebrava as costas tentando salvar o nosso futuro, minha esposa já tinha encontrado uma saída nos braços de outro homem. A data do nosso aniversário de casamento estava chegando. 16 anos. Mesmo com tudo difícil, eu quis fazer algo especial. Queria lembrar a ela que, apesar das contas, do cansaço e das brigas silenciosas, eu ainda a amava. Reservei uma mesa no mesmo restaurante em Santa Felicidade onde tínhamos comemorado nosso noivado muitos anos antes.
Não era barato, e naquele momento eu não podia me dar ao luxo de gastar. Mas pensei que talvez uma noite longe dos problemas ajudasse a aproximar a gente de novo. Na manhã daquele dia, saí cedo de casa e comprei um buquê simples de lírios brancos, porque Camila sempre dizia que lírios deixavam a casa com cheiro de começo novo. Deixei as flores na bancada da cozinha com um bilhete escrito à mão. 16 anos, e eu ainda escolheria você. Até hoje me lembro dessa frase com um peso no peito, porque naquela mesma noite eu descobriria que ela já tinha deixado de me escolher havia muito tempo. Quando voltei do trabalho, as flores estavam em um vaso. Aquilo me deu esperança. Tomei banho, fiz a barba, coloquei a melhor camisa social que ainda me servia e encontrei Camila terminando de se arrumar diante do espelho. Ela usava um vestido verde escuro que eu havia comprado para ela em um Natal, antes de tudo apertar. O cabelo caía solto pelos ombros, e por alguns segundos eu vi a mulher por quem me apaixonei. Eu disse que ela estava linda, e falei com sinceridade. Ela sorriu de leve e respondeu que eu também estava apresentável. Foi o comentário mais carinhoso que ela tinha feito em semanas, e eu me agarrei àquilo como um homem se agarra a uma tábua no meio do mar. O jantar começou bem. Termos vinho. Falamos de amigos antigos, rimos lembrando de uma viagem que fizemos para Florianópolis, quando pegamos uma pousada barata perto da praia e passamos 3 dias fingindo que éramos donos do mundo. Eu mencionei um garçom que tinha confundido meu nome a viagem inteira, chamando-me de Heitor, e ela riu de verdade. Por alguns minutos, eu pensei que ainda havia algo vivo entre nós. Mas no meio do prato principal, a bolsa dela vibrou. Ela ignorou na primeira vez. Na segunda, olhou rápido para a tela e virou o celular para baixo. Na terceira, disse que precisava ir ao banheiro. Levou a bolsa com ela. Demorou quase 12 minutos. Quando voltou, não era mais a mesma. O sorriso dela parecia ensaiado. As respostas ficaram curtas. Ela olhava para a porta, depois para o relógio, depois para o celular. Quando sugere sobremesa, ela disse que estava cansada e que teria uma apresentação importante na manhã seguinte. Paguei a conta tentando não demonstrar o quanto aquele valor doía no meu bolso. Voltamos para casa quase sem conversar. No carro, tentei segurar a mão dela, mas ela mexeu no rádio, ajustou o cinto, pegou o celular, sempre encontrando um jeito de escapar do meu toque. Em casa, foi direto para o banheiro dizendo que tomaria um banho rápido. Eu fiquei na sala com um copo de uísque, me perguntando onde exatamente eu tinha errado naquela noite. Quando ela saiu, enrolada em um roupão, com o cabelo úmido, eu tentei conversar. Pedi desculpas se o clima tinha ficado estranho. Disse que sabia que a fase da empresa estava pesando no casamento. Ela me interrompeu antes que eu terminasse. Falou apenas: Henrique, estou cansada. Não vamos começar com isso agora. Depois me deu um beijo rápido no rosto, frio, quase obrigatório, e foi para o quarto. Eu fiquei acordado por mais um tempo, olhando para o copo na minha mão, tentando entender como 2 pessoas podiam estar dentro da mesma casa e, ao mesmo tempo, tão distantes. No dia seguinte, tudo pareceu normal por fora. Saí cedo para terminar uma reforma em uma cozinha pequena no Cabral. Camila foi para a agência. À noite, voltei mais cedo do que o previsto, com os ombros queimando depois de carregar placas de drywall o dia inteiro. Ela tinha mandado mensagem dizendo que ficaria até mais tarde no trabalho. A casa estava silenciosa. Peguei uma cerveja, sentei no sofá e liguei a televisão sem prestar atenção em nada. Foi então que vi o tablet dela sobre a mesa de centro. Nos últimos meses, Camila não desgrudava daquele aparelho. Levava para o quarto, para a cozinha, para o banheiro, sempre com a tela virada para longe de mim. Eu nunca fui um homem desconfiado. Nunca tinha mexido em celular, bolsa ou e-mail dela. Mas alguma coisa naquela noite do restaurante continuava batendo dentro da minha cabeça. Peguei o tablet apenas para afastá-lo e colocar os pés na mesa. Tila acendeu. O e-mail estava aberto. No topo havia uma mensagem de alguém chamado Rafael. O assunto dizia: ontem foi inesquecível. Meu dedo ficou parado sobre a tela. Eu sabia que aquilo era errado, que era a correspondência dela,
que confiança também significa não invadir espaços. Mas meu corpo já sabia a verdade antes da minha mente aceitar. Eu toquei na mensagem. E foi como se o chão da minha vida abrisse. As primeiras frases eram íntimas, sujas, explícitas demais para eu repetir em voz alta. Ele falava do corpo dela, do que tinham feito, de como não conseguia parar de pensar nela. Eut pareil de respirar. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei o tablet cair. Continuei lendo como quem olha para um acidente e não consegue virar o rosto. A mensagem falava da noite anterior, da nossa noite de aniversário. Enquanto eu tentava salvar nosso casamento em uma mesa de restaurante, ela tinha acabado de sair de um encontro com ele. Eu voltei nas mensagens antigas. Havia conversas de semanas, talvez meses. No começo, pareciam brincadeiras de trabalho, elogios, piadas, convites para café. Depois, foram ficando mais ousadas. Me dirta. Me intima. Eu encontrei menções a quartos de hotel, a encontros em horários em que ela dizia estar na agência, a jantares que eu achava serem com amigas, a uma viagem curta para São Paulo que ela jurou ser reunião com cliente. Era tudo mentira. Cada atraso. Cada banho ao chegar em casa. Cada sorriso distraído. Cada vez que eu me senti culpado por desconfiar dela. Tirei fotos de tudo com meu celular. Encaminhei alguns e-mails para uma conta minha. Fiz isso de forma quase automática, como se uma parte fria e prática de mim tivesse assumido o controle enquanto o resto desmoronava. Quando ouvi a chave na porta quase 2 horas depois, coloquei o tablet exatamente onde estava. A cerveja ao meu lado ainda estava cheia e quente. Camila entrou com o cabelo um pouco bagunçado, o batom quase apagado, e pareceu surpresa ao me ver. Disse que eu tinha chegado cedo. Eu respondi que o serviço terminou antes. Ela sorriu daquele jeito que um dia derretia meu coração e disse que tomaria banho. Enquanto a água corria no banheiro, fiquei sentado no sofá pensando que eu nunca mais conseguiria olhar para ela sem ver as palavras daquele homem passando pela minha cabeça. O dia seguinte foi um borrão. Trabalhei no automático. Medi peças 2 vezes, errei cortes simples, esqueci ferramentas em cima da bancada. Meu corpo estava na obra, mas minha cabeça estava presa naquelas mensagens. 16 anos de casamento. 16 anos acreditando que conhecia a mulher que dormia ao meu lado. Naquela noite, cheguei tarde. A televisão estava ligada no quarto. Fiquei parado na porta vendo Camila sentada na cama, apoiada nos travesseiros, mexendo no celular. Ela levantou os olhos e sorriu. Oi, meu amor, disse, como se aquelas palavras ainda tivessem o mesmo significado. Eu apenas assenti. A raiva e a dor estavam dentro de mim como um incêndio preso atrás de uma parede. Fui ao banheiro, joguei água no rosto e encarei meu reflexo. O homem no espelho parecia mais velho. Me cansado. Menos ingenuo. Quando voltei, Camila colocou o celular de lado e bateu com a mão no colchão, chamando-me para perto. Sentei na beirada da cama, mantendo distância. Ela franziu a testa e perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava apenas cansado. Ela aceitou a resposta com facilidade demais. Então se inclinou para me beijar, como fazia todas as noites, talvez por costume, talvez por culpa, talvez porque achasse que eu continuava sendo o mesmo homem cego de antes. Foi aí que as palavras saíram, baixas, calmas e mortais. Eu até beijaria você, mas não quero sentir o gosto do seu amante. Camila congela. O rosto dela ficou a poucos centímetros do meu. Primeiro veio a confusão. Depois o medo. Depois a certeza. A pele dela ficou branca. Ela sussurrou. Do que você está falando? Mas a voz tremia. Eu peguei meu celular, abri as imagens e entreguei a ela. Vi os olhos dela correndo pela tela, lendo as próprias conversas, vendo a própria mentira exposta. Ela tentou dizer que podia explicar. Eu a interrompi. Não me insulte mentindo de novo. As lágrimas apareceram quase imediatamente. Ela disse que foi um erro, que não significou nada, que estava confusa, que eu andava distante, que a pressão financeira tinha mudado tudo entre nós. Eu quase ri, mas não havia humor nenhum em mim.
Um erro? Eu disse. Erro é esquecer uma conta. Erro é colocar sal demais na comida. Dormir com outro homem durante meses não é erro, Camila. É escolha. Ela chorava, tentando tocar minha mão. U recueil. Ela disse que poderíamos fazer terapia, que casais sobreviviam a coisas piores, que ela tinha terminado com Rafael naquele mesmo dia. Perguntei se ela tinha levado ele para nossa cama. O silêncio dela respondeu antes da bonca. Aquilo me atingiu como uma martelada. Eu me levantei, peguei um travesseiro e saí do quarto. Ela perguntou para onde eu ia. Respondi que dormiria no sofá, porque não conseguiria dividir a cama com ela naquela noite. Talvez nunca mais. As semanas seguintes foram um inferno silencioso. Eu acordava, trabalhava, voltava, comia qualquer coisa, dormia mal no sofá, acordava quebrado e recomeçava. Camila tentou de tudo. Primeiro chorou. Pediu perdão. Disse que tinha se perdido, que se sentiu sozinha, que Rafael apenas a fazia se sentir vista em um momento em que eu só falava de trabalho e dívidas. Depois, quando percebeu que as lágrimas não me moviam, mudou de estratégia. Começou a andar pela casa com roupas provocantes, encostava em mim na cozinha como se fosse acidente, deixava bilhetes na minha marmita, mandava mensagens dizendo que sentia saudade do nosso casamento. Espalhou cartões de terapeutas pela sala, enviou links de artigos sobre reconstrução de confiança, pediu que a irmã dela me ligasse. A irmã teve a coragem de dizer que casamento era compromisso e que eu precisava ser mais maduro. Eu quase perguntei se maturidade significava aceitar traição dentro da própria casa, mas respirei fundo e desliguei. No trabalho, eu estava desmoronando. Meu encarregado, Sérgio, percebeu antes de todo mundo. Um dia, depois que eu medi a mesma peça de rodapé 4 vezes e ainda marquei errado, ele me chamou de canto. Perguntou se estava tudo bem em casa. U menti. Disse que era insônia. Ele não acreditou, mas teve decência de não insistir. Apenas falou que, se eu precisasse de qualquer coisa, podia contar com ele. 3 semanas depois da descoberta, cheguei em casa e encontrei a mesa posta. Camila tinha feito meu prato favorito, carne assada com batatas, arroz soltinho e farofa do jeito que eu gostava. Havia velas acesas e vinho aberto. Ela estava na cozinha com olhos esperançosos, como se aquele jantar pudesse apagar meses de mentira. Perguntou se poderíamos comer juntos, como antes. Por um segundo, eu senti uma rachadura na muralha que tinha construído. Vi a mulher que eu amei. Vi as lembranças boas. Mas então me lembrei das mensagens, dos hotéis, da nossa cama, da boca dela mentindo para mim todos os dias. Disse que não estava com fome e fui tomar banho. Fiquei debaixo da água quente por quase 1 hora, desejando que a raiva escorresse pelo ralo junto com o cansaço. Quando saí, a cozinha estava escura. A comida estava guardada na geladeira. Camila não estava em casa. Encontrei um bilhete na sala dizendo que ela dormiria na casa de uma amiga e que não sabia mais como chegar até mim. Amassei o papel e joguei no lixo. Naquela noite, dormi na cama pela primeira vez desde a descoberta. Espalhei-me pelo colchão inteiro, tentando ignorar que o lado dela ainda tinha cheiro do perfume que um dia me dava paz. Depois de quase 2 meses vivendo como estranhos sob o mesmo teto, alguma coisa precisava quebrar. E quem quebrou fui eu. Cheguei em casa em uma quinta-feira, exausto, e encontrei Camila sentada na sala. Sem velas. Sem jantar. Sem maquiagem perfeita. Apenas ela, com as mãos unidas no colo, esperando. Ela disse que precisávamos conversar. Respondi que estava cansado. Ela levantou a voz pela primeira vez em semanas. Perguntou quando, então, porque eu não podia continuar fingindo que ela era invisível para sempre. Fui até a cozinha, abri a geladeira e peguei uma cerveja. Ela me seguiu. Disse que sabia que tinha errado, que já tinha pedido perdão de todas as formas, que tinha cortado contato com Rafael, que estava disposta a fazer terapia, a mudar de emprego, a fazer qualquer coisa. Perguntou o que mais eu queria dela. Eu virei devagar e respondi: eu quero uma máquina do tempo.
Quero voltar para a época em que minha esposa não se deitava com outro homem enquanto eu me matava para manter nossa casa de pé. Ela disse que aquilo não era justo. Aquela palavra me atravessou. Justo? Perguntei. Foi justo você sair da cama dele e sentar na minha frente no nosso aniversário? Foi justo deixar eu pagar jantar, comprar flores e escrever bilhete enquanto você carregava o cheiro de outro homem na pele? Ela gritou que pessoas cometem erros. Eu perdi o controle da calma que estava segurando havia semanas. Disse que aquilo não era um erro, era uma sequência de escolhas. Cada mensagem, cada mentira, cada banho apressado, cada desculpa sobre reunião. Cada vez que ela apagou conversas e voltou para casa olhando nos meus olhos. Ela começou a chorar mais forte. Disse que ainda era minha esposa e perguntou se isso não valia nada. Eu olhei para ela de verdade. A mulher que eu teria defendido contra o mundo inteiro parecia uma desconhecida usando o rosto da minha esposa. Respondi, não mais. Não do jeito que importa. Fui até o quarto de hóspedes. Peguei uma mala velha e comecei a colocar roupas dentro. Ela veio atrás, desesperada, perguntando o que eu estava fazendo. Eu disse que estava fazendo o que deveria ter feito desde o começo. Ela perguntou se eu estava deixando-a daquele jeito, como se eu fosse o cruel. Fechei o zíper da mala e respondi que ela tinha me deixado no momento em que decidiu que nosso casamento não era suficiente. Antes de sair, peguei minha carteira, minhas chaves e alguns documentos. Ela segurou meu braço perto da porta, pedindo para eu não fazer aquilo, dizendo que ainda dava para consertar. Eu tirei a mão dela com cuidado e falei: algumas coisas, depois que quebram, não voltam a ser inteiras. Fui para o apartamento de Sérgio, que me ofereceu o quarto de hóspedes sem fazer perguntas. O cômodo era pequeno, cabia uma cama, uma comoda e quase nada mais, mas ali eu conseguia respirar. Não havia fotos de casal. Não havia perfume dela. Não havia lembranças presas nas paredes. Na primeira noite, Sérgio me entregou uma cerveja e disse que eu podia ficar o tempo que precisasse. Uma semana depois, procurei uma advogada de família, a doutora Beatriz Nogueira. Ela foi direta. Explicou que a traição não mudaria muita coisa na divisão dos bens, mas que as provas poderiam ajudar nas negociações, principalmente se Camila tentasse distorcer a história. Ouvir meu casamento ser transformado em patrimônio, contas, documentos e prazos foi estranho. 16 anos reduzidos a uma pasta sobre uma mesa. Quando contei a Camila que daria entrada no divórcio, ela desabou no telefone. Disse que eu não podia fazer aquilo, que pessoas superavam traições, que eu estava jogando fora quase 2 décadas. Eu respondi que não fui eu quem jogou nada fora. Nós não tínhamos filhos, e hoje agradeço por isso, porque a separação já era dolorosa o bastante sem colocar crianças no meio. A casa seria vendida. O valor dividido. A empresa continuaria comigo. As contas de aposentadoria dela ficariam com ela. Tudo parecia simples no papel, mas por dentro era como amputar uma parte da própria vida. Aluguei um apartamento pequeno perto de uma obra grande que eu tinha começado no centro cívico. Era simples, sala e cozinha juntas, um quarto, um banheiro e uma sacada estreita, mas era meu. Sérgio me ajudou a buscar minhas ferramentas, algumas roupas, uma caixa com documentos e 2 fotos antigas em que Camila não aparecia. Ela não estava em casa quando fomos. Foi melhor assim. 2 dias depois, apareceu no meu apartamento sem avisar. Estava mais magra, com olheiras profundas, segurando uma caixa de madeira que meu avô tinha feito para mim quando eu era adolescente. Disse que eu tinha esquecido. Agradeci, peguei a caixa e não a convidei para entrar. Ela ficou no corredor, esperando uma brecha. Pediu mais uma chance. Disse que o que tivemos era grande demais para acabar daquela forma. Eu respondi que justamente por ter sido grande, a traição tinha destruído mais. Ela disse que cometeu um erro por alguns meses. Eu a interrompi e falei que aquilo não era um tropeço de uma noite, era uma vida paralela planejada enquanto eu acreditava nela. Ela chorou. Disse que todo mundo merecia uma segunda chance. Eu concordei com a cabeça e falei: talvez.
Mas eu mereço paz mais do que você merece outra oportunidade. Fiquei à porta devagar. Encostei as costas nela e, pela primeira vez desde que descobri tudo, senti uma certeza firme dentro de mim. Eu estava escolhendo sobreviver. O divórcio estava perto de sair quando Camila tentou sua última cartada. Já fazia quase 4 meses que eu tinha saído de casa. Minha vida começava a se reorganizar. A empresa, surpreendentemente, começou a reagir. Fechei um contrato grande para reformar um prédio comercial antigo na região do Batel. Contratei mais um ajudante. Voltei a dormir melhor. Comecei a comer direito. O apartamento, que no começo parecia provisório e triste, ganhou uma mesa nova, uma poltrona confortável e algumas plantas que, contra todas as expectativas, continuavam vivas. Então vieram as mensagens. Primeiro, pequenas e inocentes. Ela dizia que viu uma luminária parecida com aquela que eu sempre quis comprar. Depois lembrava de um restaurante japonês onde tínhamos ido em um aniversário antigo. Em seguida, mandava fotos de lugares que fizeram parte da nossa história. Eu não respondia. Ela continuava. As mensagens ficaram mais emocionais. Dizia que sentia minha falta, que a casa parecia morta sem mim, que não conseguia dormir no quarto onde fomos felizes. Bloqueei o número. Então vieram os e-mails. Bloqueei também. Depois começaram cartas escritas à mão deixadas na portaria. Era como tentar fugir de uma sombra. A última carta foi diferente. Não implorava exatamente por reconciliação. Propuna algo absurdo. Ela escreveu que não precisávamos casar de novo, nem colocar rótulos, nem falar de futuro. Poderíamos apenas morar juntos outra vez, sem pressão, deixando o tempo decidir. Fiquei olhando para aquelas palavras por vários minutos, impressionado com a coragem dela de achar que eu aceitaria ser colega de casa da mulher que destruiu a minha confiança. Peguei o celular, desbloqueei o número dela por 1 minuto e mandei a última mensagem. Vá morar com seu amante. Foi duro, talvez até cruel, mas necessário. Algumas feridas precisam ser cauterizadas para parar de sangrar. Depois disso, ela não me procurou mais. O divórcio saiu numa terça-feira chuvosa. Assinei os papéis no escritório da doutora Beatriz, ouvi algumas orientações finais, apertei a mão dela e saí carregando uma pasta. 16 anos terminavam com uma assinatura, um carimbo e uma sensação estranha de silêncio. Naquela noite, sentei na sacada do meu apartamento com um copo de bourbon e observei as luzes da cidade. Achei que choraria. Achei que sentiria raiva. Achei que seria tomado por arrependimento. Mas o que senti foi uma calma quieta. Uma certeza de que eu tinha perdido muito, mas não tinha perdido a mim mesmo. Sérgio mandou mensagem perguntando se estava oficial. Respondi que sim. Ele escreveu que a primeira rodada do bar seria por conta dele no dia seguinte. Sorri pela primeira vez sem esforço em muito tempo. 6 meses depois do divórcio, minha vida já não parecia a mesma. A empresa estava firme novamente. Tínhamos obras agendadas por quase 4 meses. Reformas de alto padrão, clientes bons, pagamentos em dia. Eu contratei mais 2 funcionários experientes e comecei a delegar melhor, em vez de carregar o mundo nas costas. Meu apartamento deixou de parecer um esconderijo e virou lar. Comprei uma estante, pendurei quadros, troquei o colchão, aprendi a cozinhar coisas simples e decentes. Sérgio e eu continuamos saindo para tomar cerveja toda sexta-feira. No começo, ele fazia isso para me vigiar, para garantir que eu não afundasse. Depois virou amizade de verdade. Ele também tinha passado por um divórcio anos antes e entendia o tipo de dor que não aparece em exame nenhum. Uma noite, ele perguntou se eu tinha notícias de Camila. Respondi que uma conhecida em comum disse que ela tinha se mudado para Belo Horizonte e conseguido um cargo em uma agência grande. Ele disse que eu tinha escapado de uma. Eu não respondi de imediato. A verdade é que algumas madrugadas ainda me pegavam desprevenido. Não era saudade do que ela fez. Não era vontade de voltar. Era a lembrança dos anos bons tentando sobreviver no meio dos destroços. 16 anos não desaparecem só porque uma pessoa trai.
As viagens, as risadas, as manhãs preguiçosas, os planos antigos, tudo ainda existia em algum lugar. Eu só não estava pronto para mexer naquilo. Comecei a sair com outras mulheres, devagar, sem promessas. Um café aqui, um jantar ali, alguém apresentado por amigos, alguém conhecida por causa de uma obra. Era estranho. Eu me sentia como um homem aprendendo a andar depois de uma doença longa. Tinha medo de confiar demais, medo de parecer frio demais, medo de carregar Camila para conversas onde ela não pertencia. Um sábado de manhã, fui a uma feira no Largo da Ordem comprar frutas e acabei encontrando Helena, uma arquiteta com quem eu tinha saído 2 vezes no mês anterior. Ela analisava tomates como se estivesse escolhendo joias. Quase virei para ir embora, mas algo me fez chegar perto. Eu disse que aqueles ainda estavam verdes e que a barraca do outro corredor tinha melhores. Ela olhou para mim, surpresa, e sorriu. Falou que não sabia que reformador entendia de tomate. Respondi que eu era um homem de muitos talentos. Tomamos café. Depois almoçamos. Depois caminhamos sem pressa. Helena também era divorciada, sem filhos, e carregava as próprias cicatrizes com uma dignidade tranquila. O ex-marido dela a tinha trocado por uma colega mais jovem. Uma história tão comum que chegava a ser cruel pela falta de originalidade. Mas a dor dela não era menor por isso. Naquela noite, quando a deixei em casa, ela me convidou para entrar e tomar uma taça de vinho. Zeriai. Não por falta de vontade, mas porque entrar na vida de alguém de novo parecia atravessar uma ponte estreita sobre um abismo. Zeriai. Na cozinha dela, enquanto ela servia o vinho, senti algo que não sentia havia muito tempo. Possibilidade. Não felicidade completa. Não ainda. Mas a chance dela. Uma porta se abrindo depois de ter ficado trancada por tempo demais. Ela percebeu meu silêncio e perguntou se eu estava bem. Eu olhei para ela e, pela primeira vez em muito tempo, respondi com sinceridade. Acho que estou. 1 ano depois do divórcio, eu estava no quintal da minha nova casa. Não era uma mansão. Era uma casa antiga, com madeira boa, varanda pequena e muitos problemas escondidos nas paredes. Exatamente o tipo de lugar que eu sempre gostei de recuperar. Comprei com meu próprio dinheiro. Meus funcionários me ajudaram a reformar aos poucos, nos fins de semana e depois do expediente. Cada cômodo ganhou algo meu. Cada parede pintada parecia apagar um pedaço da vida antiga. Helena circulava pelo quintal conversando com os convidados. Estávamos juntos havia quase 7 meses. Amos devagar. Os dois sabíamos o peso de confiar de novo depois de sermos quebrados por alguém. Mas entre nós havia honestidade. Havia respeito. Havia uma paz que eu nunca mais achei que sentiria. Sérgio estava perto da churrasqueira, fazendo piada com um dos meus funcionários novos. A festa de inauguração tinha sido ideia de Helena. Ela disse que recomeço também merecia comemoração. Olhando ao redor, vendo amigos, colegas e vizinhos rindo no fim da tarde, percebi que ela estava certa. Eu soube por terceiros que Camila estava noiva de novo, de um diretor da agência onde trabalhava. A notícia não doeu como eu imaginei que doeria. Foi como colocar um ponto final em uma frase longa demais. Helena veio até mim, passou o braço pela minha cintura e perguntou no que eu estava pensando. Respondi que estava pensando em como 1 ano podia mudar tudo. Se alguém tivesse me dito, na noite em que descobri as mensagens, que eu estaria ali, na minha casa, cercado de gente querida, com uma mulher boa ao meu lado e meu negócio de pé, eu não acreditaria. Helena disse que, quando estamos dentro da dor, não conseguimos enxergar além dela. Ela entendia. Depois que os convidados foram embora e ficamos recolhendo copos no quintal, ela me perguntou se eu me arrependia do divórcio. Parei por alguns segundos antes de responder. Disse que me arrependia de ter precisado passar por aquilo. Arrependia-me de não ter visto os sinais antes. Arrependia-me de ter deixado a culpa pela crise financeira me cegar. Mas não me arrependia de ter ido embora. Algumas traições não são buracos na estrada, são pontes queimadas. Você até pode ficar olhando para o outro lado, lembrando como era bonito, mas não consegue atravessar de volta sem cair no fogo.
Helena concordou em silêncio. Eu disse a ela que confiança é como vidro. Depois que estilhaça, você pode até juntar os pedaços, pode colar com paciência, pode colocar numa prateleira e fingir que serve igual, mas as rachaduras continuam ali. E um dia, no menor impacto, tudo se parte de novo. Ela brincou que aquilo era uma visão dura. Eu respondi que não era dura, era realista. E era por isso que o que nós tínhamos importava para mim. Não era conto de fadas. Não era ilusão. Era duas pessoas machucadas escolhendo ser honestas desde o começo. Mais tarde, deitado ao lado dela, ouvindo sua respiração tranquila, pensei em toda a estrada que me levou até ali. Descobrir a traição de Camila foi o pior momento da minha vida. Foi uma explosão que destruiu tudo o que eu acreditava saber sobre amor, casamento e lealdade. Mas no meio das ruínas, encontrei uma versão de mim que eu nem sabia que existia. Uma versão capaz de levantar, sair, reconstruir e escolher paz em vez de aparência. Se você está ouvindo esta história e passa por algo parecido, eu quero que entenda uma coisa. A dor não desaparece de um dia para o outro. Não existe frase mágica, bebida, vingança ou conselho capaz de apagar a sensação de ter sido enganado por quem você mais confiava. Mas melhora. Aos poucos, melhora. A ferida para de sangrar. As noites ficam menos longas. O silêncio deixa de ser inimigo. Você aprende que a traição de uma pessoa não define todas as pessoas do mundo. Aprende a confiar de novo, não com ingenuidade, mas com sabedoria. Aprende que perder um casamento pode parecer o fim da vida, mas às vezes é apenas o começo de uma vida em que você finalmente se escolhe. E se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, escreva nos comentários o que você faria no meu lugar e se inscreva no canal Histórias de Traição, porque aqui toda mentira pode até se esconder por um tempo, mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer.